Fala, torcida que vibra com cada lance do Verdão. Antes de mais nada, se você é palmeirense de verdade, já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora pode simplesmente mudar tudo o que você sabia sobre o presente e o futuro do nosso Palmeiras. Sim, essa história é daquelas que ninguém esperava que viesse à tona. Mas quando surgiu, abalou as estruturas da torcida, do clube e do mercado da bola. A revelação é recente, inesperada e pode ser o prenúncio de algo gigantesco a caminho. Mas calma, não é tão simples assim. Vamos por partes. Muita gente achava que já tinha ouvido de tudo sobre transferências no futebol brasileiro. Mas o que vazou nos últimos dias deixou a torcida alviverde completamente sem chão. E não foi uma simples especulação daquelas que surgem e desaparecem da noite pro dia. Dessa vez, quem contou a história foi ninguém menos do que Abel Braga, ex-treinador do Fluminense e uma das figuras mais respeitadas do futebol nacional. O assunto? Uma negociação que, segundo ele, já estava acertada entre Richarlison e o Palmeiras ainda antes do atacante embarcar para a Europa. Isso mesmo que você ouviu. Richarlison, o pombo da seleção brasileira, quase vestiu a camisa do Verdão antes de fazer fama no futebol inglês. E mais. A transferência só não se concretizou por conta de um episódio polêmico nos bastidores, envolvendo dirigentes, vestiário e uma bronca pública do técnico. Mas vamos fazer um exercício aqui. Imagine você, torcedor do Palmeiras, vendo Richarlison hoje, em pleno auge físico, com passagem por Copa do Mundo, Premier League, gols pela seleção, com a camisa alviverde. Não seria um dos maiores reforços da história recente do clube? Pois essa possibilidade, que parecia distante, agora voltou à pauta com força. E não apenas por nostalgia ou vontade dos torcedores. Tem muito mais coisa por trás. Abel Braga relatou, em entrevista à ESPN, que Richarlison, ainda no Fluminense, chegou até ele um dia antes de uma partida justamente contra o Palmeiras. O jogador teria afirmado que estava vendido ao Verdão e pediu para não atuar. Uma atitude que gerou um turbilhão dentro do vestiário tricolor. E detalhe, o Fluminense acabou perdendo aquela partida. Mas o pior ainda estava por vir. Segundo Abel, houve até tentativa de retratação por parte de membros do Palmeiras. Mas o estrago já estava feito. O então presidente do clube carioca vetou a negociação, e Richarlison permaneceu no Brasil por mais um tempo, até ser negociado com o futebol europeu. Agora, o que isso tem a ver com o presente? É aqui que a história ganha contornos ainda mais impressionantes. Nos bastidores do Allianz Parque, o nome de Richarlison voltou a circular com força nas últimas semanas. Com a indefinição sobre o futuro de alguns atacantes e a pressão da torcida por reforços de impacto, o Verdão estaria cogitando fazer uma nova investida no camisa 9 do Tottenham. E o motivo principal? Um aceno do próprio jogador, que, segundo fontes internas, estaria disposto a retornar ao Brasil para reencontrar sua melhor fase, quem sabe, reconquistar espaço na seleção brasileira. Você deve estar se perguntando, mas isso é mesmo possível? Afinal, Richarlison tem contrato até 2027 com o Tottenham e é avaliado em 30 milhões de euros. Sim, é uma quantia alta. Mas o Palmeiras tem estrutura, tem projeto, tem visibilidade internacional e, principalmente, tem a Leila Pereira, uma presidente que já deixou claro que não tem medo de grandes desafios. Fontes ligadas ao mercado da bola garantem que o staff do jogador recebeu, sim, sondagens do futebol brasileiro. E adivinha qual foi o clube que mais animou o atacante? O Verdão. Isso mesmo. O próprio Richarlison teria confidenciado a pessoas próximas que, se fosse para retornar ao Brasil, gostaria de jogar no Palmeiras, clube que já o procurou no passado e com quem ele quase teve sua primeira grande chance. E não para por aí. A comissão técnica do Verdão também vê com bons olhos a chegada de um nome como o de Richarlison. Seria uma peça de impacto, que chegaria para ser titular absoluto e que traria, junto consigo, holofotes, moral e respeito no cenário internacional. É o tipo de contratação que muda o patamar de um clube, que atrai novos patrocinadores, que faz o torcedor sonhar alto. E, mais do que tudo, que mostra para os rivais que o Palmeiras está jogando em outro nível. Claro, a negociação não seria simples. Envolveria cifras altas, uma engenharia financeira complexa e, talvez, até a ajuda de parceiros comerciais. Mas se existe uma hora para ousar, é agora. O elenco precisa de sangue novo. A torcida pede um nome de peso. E o timing, pelo que tudo indica, nunca foi tão favorável. Até mesmo nos bastidores da CBF,
Já se comenta que Richarlison, sem o mesmo protagonismo que teve em sua primeira temporada no Tottenham, vê com bons olhos uma mudança de ares. E qual seria o melhor destino para isso do que um Palmeiras competitivo, campeão, estruturado e pronto para disputar títulos? O que mais impressiona nessa história toda é como um episódio quase esquecido de anos atrás voltou à tona e reacendeu uma chama que parecia apagada. Uma negociação que melou por pressão, por política, por vaidade, e que agora pode ser corrigida com classe, ambição e muito planejamento. Imagine o impacto da chegada de Richarlison em pleno Allianz Parque. A recepção da torcida, os patrocinadores ativando ações exclusivas, a mídia cobrindo cada passo, e o jogador reencontrando seu melhor futebol em solo brasileiro. Parece cena de filme, não é? Mas pode estar mais perto da realidade do que você imagina. E é por isso que você, torcedor, precisa estar atento a cada movimentação, cada indício, cada declaração. O Palmeiras está prestes a fazer história novamente. E se tudo se encaixar como está sendo desenhado, Richarlison pode, enfim, vestir a camisa que ele mesmo quase vestiu anos atrás. Não se trata apenas de uma contratação. Se trata de um acerto de contas com o passado. De uma oportunidade única de transformar um quase em um agora vai. E o Verdão está atento. Muito atento. E aí, torcedor, você acredita nessa possibilidade? Acha que o Palmeiras deve investir pesado para trazer Richarlison? Seria ele o nome ideal para conduzir o Verdão a novas glórias? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Porque se tem uma coisa que a gente garante por aqui, é que você nunca vai perder uma bomba como essa. Até a próxima. E avante palestra!